O Etalmar é um movimento de quadrinhos underground japoneses que surgiu no meio dos anos 70, e nele vale aquela prerrogativa de quanto mais feio, mais bonito. Você conhece algum movimento artístico assim? Você sabia que ele dialoga intimamente com um tipo de quadrinho feito aqui no Brasil? Não? Prepare-se, pois é isso que a gente vai discutir nessa edição do quadro Ensaio sobre a Mediocridade, aqui no Elefantes na Sala. Rode a vinheta. Se a gente for dividir a palavra, eta significa inacabado, mal feito, feioso, imaturo, e o ma significa assim, proficiente, eficaz, qualificado, vamos dizer assim. Então Etalmar é essa coisa de quanto mais feio, melhor, é o que o nosso grande Falcão Maia chamaria de horrível de lindo, né? Esse movimento ele surge em meados dos anos 70, nas páginas da revista Garou, que é uma revista que era uma antologia de histórias independentes que era publicada no Japão naquela época, como digamos assim, uma contestação da forma. Não só da forma enquanto invólucro de uma substância artística ali, de uma estética, quanto também a forma de se produzir quadrinhos. Porque a tradição do mangá mais comercial, vamos dizer assim, o mangá que vem de Osamu Tezuka e de seus predecessores, aí tem muita gente que pode falar sobre isso melhor do que eu, é um tipo de desenho muito esmerado, né? Muito complexo de ser feito, com muita atenção ao traço e aos detalhes, e o Etalmar ele bate de frente com isso aí. Os desenhos são toscos, intencionalmente mal feitos. Você vai ter autores que têm muito domínio técnico e fazem questão de demonstrar que talvez não tenham nenhum, e você vai ter autores que na verdade não têm domínio técnico nenhum, mas isso nunca foi problema para que eles possam se expressar. Essa terminologia Eta-uma é atribuída a um camarada chamado Shoji Yamafuji, que ele não é exatamente um quadrinista, embora ele tenha um trabalho com cartoons e coisas assim, mas ele é um artista plástico mesmo, assim, um pintor, né? Esse termo surge em uma das exposições de arte dele, quando o brother dele, que também era pintor, chegou para ele e fez esse comentário falando sobre esse aspecto, digamos assim, uma emulação, uma falta de refinamento técnico. É importante a gente lembrar que o Eta-uma, ele tem uma relação próxima com a pop art de Andy Warhol. O bicho pega quando a gente tá ali em meados da década de 70, e o Eta-uma começa a ter suas primeiras representações no universo dos quadrinhos, especialmente através das mãos de dois camaradas chamados Teruhiko Yumura e Yusuke Kawamura, que fizeram uma série muito famosa, que eu não sei nem como pronunciar ela em inglês, e ela também nunca foi traduzida para português, mas é algo como Penguin Having a Meal, né? Pinguim comendo almoço. É uma capa clássica, assim, de um pinguim horroroso comendo arroz. Mais ou menos nessa época começa a ser publicado também um camarada chamado Ebizu Yoshikazu, que é um sujeito perturbadíssimo, que narra histórias sobre o cotidiano e a partir de uma perspectiva absolutamente violenta e irônica. Dele eu conheço esse trabalho, Pits of Hell. Quando pensa em mangá, associa muito aquela ideia fantástica de outro mundo, yokais, anime friends, esse universo aí. Isso aqui não, isso aqui é um mangá violento, pé no chão, assim, brutal, horroroso, tá muito mais associado a exorcizar os fantasmas do seu passado. Eu sei que esse sujeito, se eu não me engano, sofreu muito bullying, assim, na história de vida dele, e esse gibi começa com alguns contos falando sobre bullying. É um trabalho muito mais focado no ser humano, né, do que no folclore. Embora seja um movimento perene aí dentro da produção de quadrinhos japonesa, dá pra gente destacar, como eu já falei antes, a revista Garou, que foi publicada de 1964 até 2002, e uma espécie de sucessora espiritual dela, que é essa aqui, chamada AX, ou em bom português, AX. Mas o que eu acho interessante sobre esse movimento é que, se a gente parar para analisar o contexto social em que ele surge, ou seja, ele surge como uma contestação não só da forma, mas também de uma mentalidade conservadora, japonesa, que se pronunciava contra os quadrinhos da época. É muito fácil você criar um paralelo com a formação de um outro movimento de quadrinhos que também contesta a forma e o status quo da política, que é o movimento do Gibi Podre aqui no Brasil. Tema do nosso primeiro ensaio sobre a mediocridade, que está linkado no card aqui em algum lugar. E é por isso que eu trouxe uma obra pra gente fazer uma análise aqui, que é a Suzy Sukeban, do meu amigo Dave Nada a Ver.
Na introdução de Suzy Sukeban, que é esse trabalho do meu amigo Dave Nada a Ver, ele escreve que Suzy Sukeban é um quadrinho brasileiro de comédia inspirado nos mangás japoneses da década de 70, sobretudo no movimento Taumar, que pode ser traduzido como ruim mais bom, surgido nas revistas dos mangás alternativos Garou e em outros autores independentes da época. O que Dave fala aqui, na verdade, é que esse trabalho ele é uma homenagem ao Taumar. Ironicamente, ele foi publicado pela Square Comics, que é uma editora fundamentalmente atrelada a esse movimento chamado Gibi Podre, que também é um movimento de contestação do status quo e que surgiu no Brasil num contexto de efervescência política e de insatisfação popular. O que é interessante é que a leitura estética que Dave faz nesse trabalho aqui funciona quase que como uma espécie de ponte entre Nordeste do Brasil e Japão dos anos 70. O pensador Peter Burke, o verdadeiro arroz de monografias de comunicação, diz o seguinte: a adaptação cultural pode ser analisada como um movimento duplo de descontextualização e recontextualização, retirando um item de seu local original e modificando-o de forma que se encaixe em seu novo ambiente. Ou seja, quando a gente pensa em Suzy Sukeban e a gente vê ela com esse visual de colegial japonesa, ao mesmo tempo que ela está indo num fiteiro comprar uma carteira de derby e uma dose de cachaça, é inegável você perceber que, na realidade, o que Dave está fazendo aqui é uma assimilação de todo esse repertório cultural imagético que foi bombardeado sobre nós ao longo da década de 90 e 2000, através dos fenômenos aí da venda de mangá no Brasil, do anime exibido tanto na televisão aberta quanto na televisão por assinatura, né? Dito isso, eu acho que Suzy Sukeban e Dave até se preocupam em colocar na introdução do texto dele, isso aqui não é uma tentativa de ser aquilo que ele não é, ou seja, não é uma tentativa de ser um Taumar, é uma tentativa de fazer uma homenagem. Eu acho que Suzy Sukeban vai além, eu acho que ela é um representante pleno e total de um processo não só de hibridismo cultural, mas também de busca por encontrar uma identidade para um quadrinho feito no Brasil. E é por isso que ele leva em consideração todos os processos de formação sociocultural que precedem o desenho desse gibi. Inclusive, a questão técnica, porque eu conheço o Dave, eu sei que ele desenha muito bem, mas aqui ele faz questão de modular o traço dele de forma com que ele fique meio tosco, né? Que é uma característica tanto do Gibi Podre quanto do Taumar. Vocês querem ter uma noção de como esses movimentos são semelhantes? Só a gente colocar aqui uma página desenhada por Ebizu Yoshikazu e uma por Pablo Carranza. Vocês vão ver que a similaridade do traço dos dois não é por acaso. Talvez Carranza nunca tenha nem lido isso. É inegável que essa postura de modificar o seu traço e emular características toscas, quando você tem um domínio técnico até maior, é uma forma de discurso. Enfim, eu acho que dá pra dizer que Suzy Sukeban se aproxima um pouco de uma estética muito parecida com a do mangá One Punch Man, que é desenhado por um camarada chamado One. É um Taumar, que é uma sátira desse universo shonen, que é o famigerado gibi de lutinha, a categoria a qual fazem parte aí o Dragon Ball e o Hakusho, Naruto, enfim, você escolhe quem quer colocar nessa categoria. Inclusive, eu acho que esse trabalho ele é um convite a qualquer pessoa que nunca desenhou um quadrinho, que quer desenhar, desenhe de fato, né? Chega até ao ponto que no final do gibi tem uma espécie de um tutorial incentivando uma pessoa leiga a desenhar, que termina dizendo assim: você já sabe desenhar. E é meio isso mesmo, né? Todo mundo já sabe desenhar. O problema é que a maioria das pessoas para. E algumas outras continuam. Vale a pena a gente comentar o caso aqui também daquele mangá chamado One Punch Man, que virou um anime que fez muito sucesso, um anime divertidíssimo, assim, que tá no Netflix pra quem quiser assistir, tem 2 temporadas só, que é um caso emblemático, porque ele começa como um mangá publicado na internet, e é um mangá Taumar, é um mangá feito com um traço absolutamente horrível de lindo, e nesse caso eu posso afirmar que o desenhista e roteirista original, que é um camarada que assina com o pseudônimo, né, One, esse cara ele não sabe desenhar de fato. O que ele está fazendo ali é se esforçando muito para tentar reproduzir aqueles enquadramentos e aquelas tensões dramáticas narrativas que são características de um gênero, um subgênero do mangá chamado shonen, que aqui no Brasil convencionou se chamar de mangá de lutinha, né? Essa categoria que pertence em obras como Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Naruto, enfim, você escolhe, né? Mas o curioso é que, como Taumar, ele é uma contestação da forma, ele é um movimento muito mais artístico do que efetivamente comercial. Na hora que o mangá do One Punch Man foi serializado e passou a ser publicado numa revista semanal, ele foi todo redesenhado por um cara chamado Yusuke Murata, que aí tá a grande ironia da história, né? O sujeito desenha todo o One Punch Man, que é uma crítica e uma ironia, uma sátira do universo shonen, e o cara desenha com um traço mais shonen possível. E isso não é um demérito, na verdade você tem essas duas obras caminhando em paralelo, na verdade é a mesma obra com duas partes diferentes caminhando em paralelo, e elas são maravilhosas à sua própria forma, cada uma delas.
acho que vale a pena a gente pensar no Etalmar como um movimento japonês, mas que ele tem, assim, uma universalidade no discurso, porque dá para você encontrar movimentações culturais que partem dos mesmos princípios estéticos, vamos dizer assim, ou dos mesmas formas de contestação que o Etalmar ao redor do mundo todo. Você imagina, por exemplo, a estética punk dos desenhos de Raymond Pettibon, que fazia as capas do Black Flag, que desenhou aquela capa do Gu, do Sonic Youth, que virou um símbolo da cultura pop. É difícil você não imaginar aquilo ali como um artista que tem um direcionamento estético próximo ao que a gente tem aqui no Brasil, com as figuras feitas Lobo Ramírez ou com Diego Gerlach, né? Dá pra dizer que o Gibi Podre no Brasil ele tem uma dinâmica mais ou menos parecida, tem uma contextualização histórica mais ou menos parecida também, e é um movimento que está acontecendo agora, com autores de agora, sendo um deles eu. Entre 2022 e 2023 eu lancei esses 2 bis. É Difícil Conharos e um Nahira em Sudamérica com um conjunto de música cringe merda. Isso aqui é tosco até pra quem acha que é tosco, é tosco. Cada um à sua maneira, eles são desenhados dentro dessa estética do tão ruim que é bom, do tão feio que passa a ser bonito. Tanto é que aqui nos Difícil Conharos eu intencionalmente desenhei uma capa graciosa, linda, com cores de bebê, né? Baby colors e tal, para gerar um sentimento de ironia e de contraste com a trecheira que você encontra aqui dentro. O Nahira em Sudamérica, de 2023, é uma adaptação para quadrinhos desse livro homônimo, escrito por Fábio Mozinho, que conta as desventuras da banda de hardcore merda viajando pela América do Sul num golzinho 1000. É uma história real, mas obviamente que na minha versão em quadrinhos, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Eu até inventei coisa pra caralho nesse gibi. Não é a mesma história. É uma história baseada assim que se desenvolve de uma forma diferente. Agora tem uma história de bastidores muito interessante que eu acho que tá mais ou menos enquadrada aqui no nosso universo do Etalmar, do Gibi Podre. A história inteira se passa dentro de um golzinho 1000. Você não sabe o que é um golzinho 1000, nasceu ano passado, era aquele primeiro modelo de gol que foi lançado nos anos 80, que era quadradão, e hoje em dia é uma raridade de se ver por aí. Desenhar carros é difícil. Desenhar carros em vários ângulos diferentes é mais difícil ainda, tende a ser um pouco cansativo. E como eu fiz esse gibi todo na mão, eu não tinha nem o auxílio de fazer um decalque em cima de uma foto, nem nada do gênero. A saída que eu encontrei foi descobrir um cara que estava vendendo um golzinho 1990 usado num leilão na internet. E eu cheguei pro cara e disse, eu tô muito interessado nesse gol. Quero dar um lance, mas eu preciso que você me mande as fotos, pra eu ver se é isso mesmo. Aí o cara me mandava as fotos. Eu disse, esse gol é massa, velho. Mas eu tô precisando de uma foto assim. Aí o cara ia mandar a foto. Aí o cara ficou mandando fotos. E essas fotos são as fotos que estão aqui dentro. Porque o gibi foi feito todo em cima de colagens. Esse vídeo partiu aí de uma reflexão que eu vinha fazendo, porque recentemente eu andei trabalhando numa história em quadrinhos nova que bebeu muito na fonte do Etalmar e pra mim, pesquisando sobre o movimento, foi inevitável achar as similaridades que existem entre ele e o movimento Gibi Podre aqui no Brasil. Então assim, eu peço que se você curtiu esse vídeo, dê o like, se inscreva no nosso canal, assine o sininho para você receber as notificações. Deixa um comentário aí, o comentário é tão divertido de ler, é tão gostoso responder, interagir com a galera nos comentários. E principalmente, entre na nossa loja e considere comprar algum dos meus quadrinhos. A gente precisa do seu apoio para manter o canal funcionando. Lembrando que agora a gente também está no Apoia-se, temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente e você pode apoiar com o valor que couber no seu bolso, o que lhe dará direito a fazer parte da nossa comunidade.